Bem-vindo à Comissão Executiva. Hoje falamos da subida do petróleo causada pela revolta na Líbia e pelo perigo de contágio a outros países. Abordamos ainda as relações Portugal-Líbia. Para analisarmos o assunto, contamos com as presenças de Francisco Mortaraná, João Almassa e Francisco Banha. Começo por si. Os preços subiram 9% a semana passada. Ontem tiveram um ligeiro alívio. Hoje voltam a subir. A subida está para continuar. Bom, depende muito da situação se mantiver, porque estamos perante uma situação de instabilidade em toda a região, que se está a alastrar, tem vindo a alastrar. Enquanto ela não se estabilizar, se não normalizar, sim, vamos ter preços muito altos. E tendo em conta a conjuntura agora, outros países estão também a iniciar as suas revoltas. Acredita que essas revoltas podem continuar, perdurar e então levar a essa alta? Eu acho que a minha visão sobre isso vou um bocadinho mais longe. Eu acho que se está a assistir agora na região ali dos países árabes, aconteceu já na América Central, na própria Europa. A gente esquece, temos memória curta, esquecemos que há 50 anos tínhamos ditaduras na Europa, não é? Na Grécia, em Portugal, na Espanha. Portanto, este movimento de acabar com este tipo de regime autoritário é uma tendência do mundo, é um resultado da globalização, da sociedade de informação, todo este conjunto de coisas que são hoje da moderna sociedade. Portanto, isto vai alastrar a todo lado, em certos países com mais violência, em outros com menos violência, mas isto acabará por se estabilizar. A estabilização demora. Nós temos o caso em Portugal, demorou depois de 74, demorámos 5, 7, 10 anos a estabilizar. Isto vai demorar alguns tempos a estabilizar. Portanto, eu diria que vamos ter que conviver, provavelmente, com preços altos durante algum tempo. Não é? Vamos conviver com preços altos e podemos estar na iminência de uma crise energética. Olha, a situação que se passa com a Líbia, portanto, faz parte dos problemas que têm vindo a surgir tanto com a Tunísia como com o Egito. Não é? É evidente, sob o ponto de vista geopolítico, a Líbia pesa muito menos importância do que o Egito, porque tem um problema do canal do Suez. Agora, o que é que se passa é que a Líbia portanto, um dos principais, é o quarto produtor de petróleo da África, não é? Portanto, e é importante, e tem 2% da produção de petróleo mundial. Ora, neste cenário é desejável, não é? É desejável e, portanto, temos que pensar que esta situação não se deve manter por muito mais tempo, porque estamos a falar de um país que, além de ser produtor de petróleo, é exportador de petróleo. E sendo produtor e exportador, também não podemos esquecer que os principais mercados da Líbia é a Europa. Portanto, a França, a Itália, portanto, especialmente a Itália, que representa 33%, quase 35% do petróleo que consome vem da Líbia, não é? Ora, estes efeitos do aumento dos preços, em termos até da recuperação da economia mundial, como temos estado a viver, não é? Pode pôr em causa a recuperação da economia mundial. Portanto, neste momento, já sabemos que se houver uma redução, como está a haver, da produção, não é? Portanto, há mesmo petróleo no mercado, daí o efeito de subir os preços. E os preços subindo, já sabemos que depois isto há um efeito cascata que se vai refletir em todos os custos, não é? Portanto, a nível empresarial, vai ter efeito nas empresas e, portanto, e no funcionamento das economias. E vai dificultar ainda mais, portanto, a já difícil recuperação económica mundial que temos vindo a passar durante estes últimos tempos. Francisco Banha, a queda de Gaddafi não acalmará os mercados no sentido da subida do petróleo? Não, naturalmente que sim, a queda de Gaddafi... Mas não será suficiente? Penso que não, mas eu penso que aqui também, complementando a intervenção dos meus colegas, penso que há aqui um fator também que está a perturbar ou está a preocupar, é o que se eventualmente esta situação se possa estender à Arábia Saudita. Porque se a situação não se estender à Arábia Saudita, eu penso que mesmo o aumento dos preços do petróleo deve ficar por aqui, porque não podemos esquecer que neste momento os países da OPEP têm uma capacidade excedentária de 6 milhões de barris por dia e a Arábia Saudita em particular não vai ter interesse nenhum em que o preço do petróleo continue a aumentar disparadamente, porque a Arábia Saudita teve a experiência em 80, 85, em que quando os preços começaram a atingir valores bastante altos, teve uma quebra nas suas receitas de 70%. E não é por acaso que a Arábia Saudita foi o primeiro país a reagir, como ontem se viu, dizendo ao mercado que está em condições de substituir imediatamente a produção que não está a acontecer neste momento na Líbia. Como sabem, a Líbia tem neste momento uma produção diária de 1,6 milhões de barris por dia. Neste momento, com a quebra, com a situação de guerra desta situação, está a produzir menos de 700 mil barris por dia, mas a Arábia Saudita tem vindo
a referir que está em condições de tapar essa quebra. Esse anúncio da Arábia Saudita, da OPEP, dos Estados Unidos, da Agência Internacional de Energia, disseram então que estavam em condições de colmatar esta falta. Ontem desceu, mas hoje já voltou a subir. Sim, mas ainda está em valores, penso eu, pelo menos não esta análise. Não tanto como na semana passada. Sim, penso que não. Mas pronto, mas como digo, obviamente que esta situação... E a maior preocupação, ainda hoje de manhã, analistas referiram que a preocupação até acaba também por estar um pouco relacionada com a questão do gás, para além da própria questão do petróleo, acaba por estar subjacente a questão do gás, no caso concreto da Espanha, que tem uma importação de 55%, a Itália de 43%, e são fatores que realmente perturbam muito a situação, não é? No caso da Arábia Saudita, o governo anunciou logo a atribuição de subsídios à população para tentar estancar a revolta. No entanto, o Wikileaks divulgou que 5% do orçamento vai diretamente para a família real. Isto não ajuda, de facto, a acalmar os ânimos. Não ajuda, por isso é que eu há pouco, na intervenção anterior eu disse que o problema que a grande expectativa que há nos mercados é se realmente a situação acaba por alastrar à Arábia Saudita. Aí sim a situação seria, quase que eu diria a palavra, explosiva, não é? Mas queria só completar esta questão. Sabe que, como o Dr. Morteiro Nava referiu, estas situações já ocorreram anteriormente e até eu estive a fazer alguma pesquisa na análise destes dados. Normalmente os países, e nomeadamente a questão da escolha dos países na questão do petróleo ou na captação, depende normalmente de 3 fatores. Dos acordos comerciais e financeiros, da questão relacionada com a qualidade do petróleo em si, por causa das questões que tem mais ou menos enxofre, se depois possibilita uma maior ou menor transformação ao nível das refinarias, e a questão geopolítica. E normalmente há situações curiosas, porque, por exemplo, isto pode permitir, nós estamos a falar da Arábia Saudita, mas, por exemplo, Angola pode aproveitar para exportar mais, ou mesmo o próprio Brasil, que hoje tem condições que há anos atrás não tinham. Portanto, mesmo em termos geopolíticos, as coisas se alteraram e há outros países que poderão, eventualmente, numa situação, obviamente não em num largo espaço de tempo, mas a curto prazo, que poderão resolver um bocadinho estes problemas, não é? Outros países que poderão resolver estes problemas e também, no fundo, ganhar com estas revoltas, como dizia aqui Francisco Banha, o Brasil. Sim, os ganhadores são os que não estão envolvidos naquela região, embora, como sabe, o petróleo às vezes, como para a maior parte das vezes, não é os produtores, é os intermediários, porque no caso concreto da Galp, nós temos uma capacidade instalada de 300 mil barris dia, o consumo nosso nacional será 250 mil barris dia, nós compramos 250 mil barris dia, à volta disso, nós Galp. Mas como não compramos totalmente aos produtores, temos contratos de fornecimento a longo prazo, mas a maior parte é no mercado spot, portanto, compramos no mercado. E quem detém, hoje em dia, andam 40 petroleiros pelo mundo a passear pelo mar, espera de ser vendidos, e, portanto, há este mercado, digamos assim, que é diário, e grande parte das margens ficam nas mãos não dos produtores, mas ficam dos intermediários. Mas é claro que, evidentemente, os beneficiários são os países fornecedores que não estão naquela zona. São diretamente os principais beneficiários, embora eu estou de acordo que, de facto, eu penso que não chegará à Arábia Saudita. Eu penso que isto tenderá a estancar, até porque há uma preocupação mundial. Isto é desastroso para o mundo, é desastroso para a Europa, é desastroso para os Estados Unidos, é desastroso para a China, que são países dependentes, regiões dependentes do petróleo, que a economia ainda não se reconverteu a energias renováveis. Portanto, tudo isto é desastroso. Portanto, há que conter isto. Toda a gente está interessada em conter isto e, portanto, eu acho que não chegará lá, mas eu acho é que demorará um bocadinho a estabilização. Falava-se também que, enfim, estas revoltas podiam chegar também a outros regimes como Angola, Venezuela. Diz-me então que acha que isto vai acabar por se estancar, não chegará a esses não tem que ser no mesmo momento. Eu acho que o mundo está a caminhar no sentido de uma democratização de uma sociedade que é muito igual. A sociedade começa a ser... o aumento da classe média e a informação que é difundida por cidadãos hoje em dia leva a que as sociedades mundiais sejam semelhantes em termos de organização económica e social e da democracia, dos sistemas de participação direta, enfim, tudo isso. Portanto, chegará a todo lado. Não é possível conviver a longo prazo com os regimes autoritários. As pessoas não aceitam isso. Portanto, agora, não tem que ser no mesmo momento, como tem acontecido, de facto, já em vários momentos. Poderá acontecer mais tarde, mas isso vai caminhar para lá.
Eu acho que isso vai contribuir para uma maior democratização da sociedade em todo o mundo, não só na região árabe. Um pequeno contratempo que, no fundo, depois resultará numa melhoria da democratização. Sim, uma melhor repartição da riqueza, porque estes senhores, Gaddafi,